Independência ou morte. Essa é uma frase que é comumente disseminada em redes sociais, em aulas com recortes, mas que olhada mas que fora de um contexto histórico e olhada a partir de um olhar macro perde seu sentido. Então hoje o que a gente vai fazer nessa apresentação é olhar não só a independência do Brasil, como também o primeiro reinado, a partir de um olhar micro, ou seja, analisando todos os detalhes possíveis e desmistificando algumas coisas que foram pré-estabelecidas. Então o período histórico em si que influencia essa parte da independência do Brasil é a Revolução Francesa. Em linhas gerais, o que vocês precisam entender é que Napoleão Bonaparte, um dos protagonistas da Revolução Francesa, ele ameaçou invadir a corte portuguesa que estava em Portugal. Isso fez com que a corte portuguesa decidisse fugir de forma inesperada, fugisse. E aí já tem um dos pilares para que o Brasil se tornasse independente, porque essa independência ela passa pela desestruturação de 3 setores, o político, o econômico e o militar. Então a gente já tem o que virá a ser a desintegração do setor militar. Isso porque, à medida que a corte portuguesa foge de Portugal, eles deixam um grupo de regentes administrando o Brasil. Esse grupo de regentes, na sua maioria, eles eram formados por ingleses. Então já há uma quebra de confusão, uma quebra de confiança por parte dos portugueses. Portugal, que com a fuga da corte portuguesa, ficou desorganizada. Então a gente já tem o pilar político e o pilar militar sendo quebrado. E vale lembrar também que o Brasil, nessa época, era um reino, o Brasil ele não era colônia. E à medida que o Brasil se torna Reino Unido, Portugal deixa de perder uma série de privilégios, principalmente no que tange à comercialização pelos portos. E aí Portugal ele tem esses 3 pilares desestruturados e inicia-se uma revolução que é leninista, mas também chamada de liberalista, que busca tornar o Brasil colônia novamente. E muito dessa passagem do Brasil, do Reino Unido para a colônia, passa por 3 fatores. Primeiro deles, centralização do poder, não mais no Rio de Janeiro, mas na corte portuguesa. Segundo, e o principal, a volta de Dom VI, que estava administrando o Brasil, para Portugal. E o terceiro, a retomada dos privilégios que Portugal tinha antes do Brasil se tornar Reino Unido. E o Brasil, quem estava administrando era Dom João VI, e como eu falei, o principal fator foi o pedido para que Dom Pedro VI ele voltasse para Portugal. Com isso o Brasil ficaria no caos. Dom VI, ele como resposta nega isso, ele diz que ele não vai votar, ele acaba votando, mas como medida paliativa ele deixa o filho dele, que é o Dom VI, que é o Dom João I. Dom João I é o filho de Dom João VI e ele vai se tornar o imperador do Brasil. E então o Dom João VI ele vai para Portugal e deixa seu filho. E o seu filho ele adota uma série de medidas, entre elas a elaboração de uma assembleia. Essa assembleia aqui vai ser muito importante. Inclusive eu falei no início que a partir de um olhar micro há muitas coisas a serem desmistificadas. E uma delas é de que a independência do Brasil não aconteceu no dia 7 de setembro, e sim antes, porque essa assembleia era formada em sua maioria por militares, e esses militares, conforme alguns historiadores, tornaram o Brasil independente antes do dia 7 de setembro. Então, mais aí uma evidência de que a gente precisa olhar esse período da história, a história em geral, a história do Brasil de forma geral, a partir de olhar micros. E aí, a principal medida dele foi a elaboração dessa assembleia. Essa assembleia, em sua maioria, é formada por militares. E, novamente, Portugal ele tomou uma nova decisão, a de pedir que Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Portugal já tinha conseguido com que Dom João VI voltasse para Portugal, agora eles queriam um filho de Dom João VI, Dom Pedro I, voltasse para Portugal, porque assim o Brasil ficaria desestruturado e eles poderiam recolonizar o Brasil. Dom VI I, ele dá uma de idas e vindas, ele fica entre ir e não ir, mas no final das contas ele acabou não indo. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Figo. E aí, Portugal novamente dá uma resposta. A resposta de Portugal foi declarar uma série de despachos onde eles anulavam as medidas que Dom Pedro I tinha estabelecido aqui no Brasil. E Dom Pedro I, nessa época, ele fazia muitas viagens. Em uma dessas viagens, ele viajou para o Piranga, para a margem do rio Ipiranga, e ele recebeu esse despacho justamente na margem do rio Ipiranga. E aí, imediatamente, quando ele recebe esses despachos que anulavam uma série de medidas que ele havia tomado no Brasil, ele diz aquela famosa frase que eu havia dito no início, independência ou morte. E aqui nessa imagem ao lado, a gente tem um retrato dessa obra, embora muitos historiadores discutam acerca da veracidade dela, é o que a gente tem como verdade. E esse período essa frase da independência ou morte é que vai dar início ao primeiro reinado.
E nessa imagem aqui que vocês estão vendo aqui do lado, a gente tem o famoso dia do fico, onde Dom Pedro I, após muitas pressões, decide ficar. E posteriormente declara a independência do Brasil. Então, se tem a independência do Brasil formada, e agora a gente vai para o primeiro reinado. Fazendo novamente uma retomada, a gente tem nessa imagem aqui Dom João VI, pai de Dom João I, que é esse que está aparecendo agora, e Dom Pedro I era o que estava no Brasil. Em linhas gerais, o primeiro reinado, novamente, ele é formado por uma série de acontecimentos. A gente vai ter posteriormente o segundo reinado, mas o que vocês precisam entender sobre o primeiro reinado é que ele se desintegrou por três motivos, que já vou falar, mas que também Dom Pedro I, ele estabeleceu uma Constituição. A Constituição foi de 1824 e, em linhas gerais, essa Constituição ela se marcou por algumas características. A primeira delas, o estabelecimento do poder moderador. O poder moderador, como vocês já devem ter ouvido em algum lido em algum livro de história, ele tornava o poder do imperador inviolável. Dessa forma, o poder máximo estava presente nele, o poder máximo pertencia a Dom Pedro I. Além disso, o voto ele passou a ser censitário, ou seja, só algumas pessoas votavam. Dessa forma, mulheres elas não tinham a participação política. Além disso, a gente tinha... lembrando que essa Constituição ela substituiu a Constituição da Mandioca. Além disso, o poder ele era... A organização era por meio de câmaras e senados, e era hereditário, ou seja, passado de pai para filho. E o grande conflito a gente tem três grandes conflitos desse primeiro reinado. O primeiro deles é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai levou milhões de brasileiros à morte, muitos brasileiros à morte, então a gente já tem novamente aquele pilar militar sendo desintegrado. A gente tem a economia do Brasil que nesse tempo já era muito movida por bancos, e os bancos eles vão entrar em crise, gerando a inflação. E também a quebra da imagem pessoal, a quebra da boa imagem do Dom I. Porque o Dom I, ele vai ter essa imagem quebrada à medida que, manchada, eu diria, à medida que a Leopoldina, que era a mulher dele, falece, e muito supõe-se que essa morte dela veio de algum acontecimento, alguma briga que ela teve com Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, ele, por esses três fatores, ele vai ter tudo aquilo que ele havia construído na independência do Brasil desintegrado, e aí a gente vai ter o fim do primeiro reinado brasileiro, o fim do primeiro reinado no Brasil, e o início do segundo reinado no Brasil, que novamente é formado por uma série de acontecimentos. Mas a mensagem que fica é que, novamente, como toda a ciência, a gente precisa analisar a partir de um olhar micro e não macro, e precisa sempre quebrar aquilo que está pré-estabelecido. Como eu falei, a história ela tem muito desencontro, ela tem muitas opiniões que uma hora são consideradas verdadeiras, outra hora são consideradas falsas, mas a mensagem que fica é que a gente sempre precisa olhar a história a partir de um olhar micro, a partir de uma análise minuciosa sobre o que realmente aconteceu, especificamente com o Brasil, que é o nosso país. Hoje é dia 7 de setembro de 1822. Uma data que pode entrar para a história do Brasil. As cortes portuguesas querem assumir o controle do país. Estamos à beira de uma guerra civil. Ou tomamos uma atitude, ou será o nosso fim. Eu preciso tomar uma importante decisão. Sujeitar-me às ordens de Portugal ou declarar a independência do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Dom Pedro proclamou a independência e o povo sonha com um novo tempo no Brasil. Quando bradei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga, escutei as vossas vozes. Viva o Brasil!